Então, boa noite. Vamos começar essa aula que a gente vai falar um pouquinho sobre língua e linguagem, tá? Eu vou apresentar então aqui para vocês a aula de hoje. Vai ser uma aula que a gente também vai ver alguns conceitos, vai trazer algumas reflexões aí do campo da filosofia, da arte, a tela inteira. Vamos lá, compartilhar. Ok. Então, vocês estão vendo já a tela, né? Sim. Ok. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre língua e linguagem. Para começar, eu queria que vocês desenhassem uma flor. Então, pega aí um lápis, uma caneta, desenha uma flor. Qualquer flor, a flor que vocês souberem desenhar aí. O pessoal que está entrando agora, eu pedi para fazer o desenho de uma flor. Professora, essa é aula 4, né? Pode ser numa 4, pode ser no caderno de vocês, pode ser grande, pode ser pequena, fica aí a critério de cada um. Boa noite, Vitor. A gente está desenhando uma flor. A minha ficou parecendo um helicóptero. Eu queria muito ver a flor de vocês. Ai, gente. Vocês conseguirem mostrar na câmera, eu ia achar demais. Aham. Aham. Tô vendo, já vi da Camille, já vi do Roberto, já vi da Babi, já vi da Vitória, vi da Bia, vi do Henrique, já vi todas essas florzitas. Vi da Vitória também, muito bom. Da Isabel, cadê? Cadê a Isabela? Não tá aparecendo a da Isa, cadê? Ah, vi, ó, até pintou. Caprichado. Do Juan eu vi, muito bom. Muito bom. Nathalie também vi. Ótimo. O pessoal aí fez flores. Muito legal. Então, quem fez aí também sua flor e não mostrou, mas fique com ela aí admirando. Vocês continuam vendo minha tela, né? Sim. Certo. Maravilha. Então, provavelmente muitos de vocês desenharam essa flor. Pode ser que outros tenham desenhado uma rosa com uma folhinha, né? Com uma folhinha que pode ser retinha, com uma folhinha que pode ser cheia de entrâncias, assim, né? Assim, no contorno dela. Alguns pintaram a flor, outros deixaram só mesmo no pintado a lápis, uns desenharam a flor com grafite, outros com caneta, e assim. Mas muito provavelmente a flor de vocês ficou assim, tá? Fica com essa, por enquanto, com essa atividade, reserva ela, deixa ela aqui do ladinho e a gente vai olhar para uma obra muito famosa. Vocês conhecem esse quadro? Quem é que já viu ele? Eu já vi ele numa prova há muito tempo atrás, só que não sei de quem é. Tá. Alguém mais já viu? Conhece alguma Já. Eu também já vi numa prova, mas não lembro de quem é. Do René Magri, não é, professora? É de quem? Do René. Eu não sei se pronuncia assim, é francês. Uhum. René Magritte, isso mesmo. Deixa eu só autorizar que a gente já fala delas. Então, voltando aqui para nossa obra, lembra da última aula, né? Das duas últimas aulas que a gente vem procurando quando a linguagem ela é verbal e não verbal, a gente analisa as duas coisas.
para analisar a linguagem não verbal, a gente tem que entender o que está ali representado. Nesse caso, o que vocês estão vendo? Quem pode me falar o que vocês estão vendo? Um charuto. Um cachimbo. Um cachimbo. Brasa, que eu não sei o que é. Um cachimbo, exato. O charuto, ele é é um cigarro mais grosso, assim, né? Aquele charutão. Esse aqui é um cachimbo. Mas mais que um cachimbo, o que vocês conseguem dizer do objeto em si? Como que ele é? Tipo, se você ninguém lembra que se chegasse um ET aqui hoje e falasse, o que é isso aqui? Você ia falar um cachimbo, ele tá, mas e como é que vocês descreveriam ele? É um objeto que pessoas mais velhas usavam para fumar. Pra fumar. Uhum. Ele é feito de quê? Madeira. Círculos, né? Com profundidade para inalar. Isso. Você coloca o fumo, aquilo que você quer fumar, dentro desse bojinho, né? E puxa do outro lado. Aí você tem que acender, então tem que riscar um fósforo ou, né? Normalmente é fósforo que usam. E até ele começar a pegar fogo, né? A queimar. E aí você puxa pela biqueira, né? Por essa parte mais compridinha. Você leva a boca e traga, né? Faz o processo de tragar essa fumaça, certo? O que tá escrito aqui embaixo? Alguém sabe? Por causa da obra, ou porque entende francês, ou porque já viu na prova? Isso não é um cachimbo. Responder, perguntaram se a aula estava sendo gravada. Tá sendo gravado. Eu sei que pá em francês é negação. Pá é negação. E Isso não é um exatamente cachimbo. isso não é um cachimbo. Ceci n'est pas une pipe. Então, isso não é um cachimbo. Essa obra, ela é... Todo mundo acha que o título dessa obra é Isso Não É um Cachimbo. Mas, na verdade, o título dessa obra é A Traição das Imagens. Ela é do René Magritte. Ele é um surrealista belga. E essa obra foi feita em 1929. Gerou bastante, até hoje gera muita reflexão. Ele fez depois várias outras variantes dessa obra com vários outros conceitos. Colocou, isso não é um cachimbo, isso não é uma nuvem, isso não é um... Ele fez várias brincadeiras, ele teve muitos desdobramentos, essa obra dele. Ele mesmo fazendo fazendo diálogos com a sua própria obra em outras vertentes. E o que isso diz pra gente? Professora, eu lembrei aqui que eu já vi justamente essa discussão em um filme sobre essa imagem. Uhum. E qual que é a discussão? Mas esquece o filme, esquece o que você viu no filme. Tenta... Não, a discussão era, essa imagem estava estampada na minha camisa e a minha vestia. E a mãe dela falou assim, por que você qual é o contexto dessa imagem? Como que você fala que isso é um cachimbo, mas ao mesmo tempo isso não é um cachimbo? E a mãe dela colocou aquilo na cabeça. Mas você não fuma, por que você está com um cachimbo estampado? E ela olhou pra mim, ela simplesmente olhou pra mim, não é um cachimbo. Isso é representação de um cachimbo. E ela me falou assim, ainda não entendi. Enfim, essa discussão da imagem. Olhando para a imagem, exatamente o ponto dela é que isso não era claro até então, assim, ou não tinha sido expresso de uma maneira tão direta, né, por antes outros artistas, é que a representação não é a coisa, né? E se a gente for parar para pensar, olhar para a flor que a gente desenhou aqui também, essas flores, elas não correspondem a uma flor, certo? Elas são uma representação, uma abstração daquilo que a gente convenciona chamar de flor. E para a gente chamar alguma coisa, para a gente dar um nome para algo, o que a gente precisa fazer? Ter um conhecimento daquela coisa em si e atribuir um sentido a ela. Lembra das nossas últimas aulas? A gente falou que texto é aquilo que a gente pode atribuir sentido entre dois interlocutores, entre um autor e um leitor, entre um emissor e um receptor.
dois interlocutores em que a gente pode atribuir um sentido, a gente a partir daí tem um texto. Mas é sempre bom que a gente tenha em mente, saiba que essa simulação que existe na nossa cabeça da realidade não é em si a realidade. E a linguagem, ela é a ponte que faz essa abstração, né? Essa representação entre o que é dado pelo mundo, o real, né? Então, eu vejo algo, imagina que vocês estão vendo uma flor na cabeça de vocês, né? E que essa flor está na frente de vocês. Imagina que tem um vaso de flor aí na frente de vocês, como se aquilo fosse um vaso real. Quando a gente... O que pode dizer que aquilo pra gente... O que nos diz que aquilo é uma flor, ou que aquilo é um vaso, ou que aquilo é uma comida? É a experiência que a gente já teve com aquilo. E a gente passa a desvincular a coisa em si da projeção mental, da representação mental que aquele objeto real passa a ter. Então, ele passa a existir mentalmente. E isso os filmes fazem muito, né? Eles simulam a realidade e a gente, quando está assistindo uma série, um filme, lendo um livro, a gente cria esse universo a partir dessas representações que a gente já tem armazenadas e a gente passa, e mesmo assim a gente ainda consegue entrar naquela simulação como se aquilo fosse real, né? Sabe aquela hora que você entra no cinema, apaga a luz, né? A gente faz muito tempo que não vai no cinema, mas... você entra no cinema, apaga a luz e naquelas 2 horas parece que não existe mais nada ao seu redor, só aquela realidade da tela. Então, essa discussão entre aquilo que é representativo e aquilo que faz parte do mundo com o qual eu tenho um contato é muito importante para a gente entender o que é linguagem, que é o tema dessa aula. Né? O próprio título desse quadro é A Traição das Imagens, ou seja, como as imagens traem a gente, como as imagens, o que é a traição? É algo fingir que é uma coisa e na realidade é outra. Então a imagem, ela nos trai qual é a mensagem que ele quer passar aqui com isso? Quando ela parece ser algo em si, mas na verdade ela é a representação desse algo, tá? E isso é algo muito importante para a gente pensar a linguagem. Então, vou começar com a pergunta para vocês. Língua e linguagem são a mesma coisa? Se são, por quê? Se não são, por quê? Quem que poderia dar um palpite aí? Língua no Eu sentido acredito de... que não seja. Pode falar. Não, pode falar. Pode. A língua é algo específico de uma comunidade e a língua está dentro da linguagem, porque a linguagem é um conjunto de sinais, de códigos, de regras que vão permitir a comunicação de algo. Muito bom. Quem mais? Quem concorda, quem discorda? Eu concordo, eu queria complementar que na linguagem também existe todo o sistema de sinais linguísticos e também inclui gestos, danças, sinais de trânsito, e ela acaba sendo mais universal do que a língua, que é mais específica de uma região, local ou cultura. Ok, quem mais? Acho que também a gente pode falar que a língua é um sistema... É uma forma de um povo específico se comunicar, uma tribo, né? Devido à sua cultura, que criou-se uma linguagem específica. E também a gente pode dizer, eu acho que linguagem é qualquer coisa que comunica. Seja ela verbal ou não verbal. Então a gente já está trazendo até algumas classificações da linguagem. Não sei se vocês foram muito bem, né? Todos trouxeram elementos bem relevantes para a gente construir o que é linguagem e o que é língua. Basta a gente pensar, antes de eu passar aqui o conceito, basta a gente pensar que a gente normalmente não fala para alguém, a gente não falaria para alguém, oi fulano, você fala linguagem portuguesa? É meio estranho, né? Nem soa bem, né? Por quê? Porque
porque elas não são intercambiáveis, ou seja, uma eu não posso substituir um termo pelo outro, não posso substituir língua por linguagem numa frase. Então, isso já diz pra gente que são coisas diferentes. Não, eu falaria, oi fulano, você fala língua portuguesa? Você fala língua inglesa? Né? Ou você fala português e inglês, e com esse português e inglês a gente já subentende que é a língua, né? Justamente isso que vocês trouxeram. Então, no primeiro lugar, assim, a gente tem o que é linguagem, que é a capacidade de o ser humano se comunicar, organizando suas ideias e experiências por meio de interlocução. Então, vamos parar aqui um pouquinho com o conceito e pensar um pouquinho sobre ele. Que a gente tem vários pontos relevantes para a gente conceituar. Primeira coisa, que a linguagem ela é uma capacidade humana. Então, ela define... Lembra lá na primeira aula que a gente teve? Que a gente falou sobre a comunicação como a capacidade de falar, de se comunicar, é algo que a criança aprende e que faz com que ela possa interagir com o mundo e que ela constrói depois a capacidade do pensamento. Ela é uma ferramenta necessária para a aquisição de pensamento. Então, exatamente, a capacidade do ser humano, então aí a gente já pensa que outras formas, outras maneiras de comunicação entre animais não constituem uma linguagem, tá? Então, é uma capacidade do ser humano. E por que isso? Porque a linguagem, para ser uma linguagem, a gente precisa que ela seja decodificável. Ela precisa ser decodificável em partes menores. Como assim, professora? Então, se eu falo uma frase, que quer dizer, por exemplo, se eu falar para vocês, eu vou ao banheiro. Tem uma mensagem aqui, tá? Eu vou ao banheiro. Ok. Se você pegar essas 3 palavrinhas, essas 4, eu vou ao banheiro, e você quiser pegar cada palavra, separar e estudar ela separadamente, você vai conseguir entender que o eu tem um significado, que o vou tem outro significado, que o ao tem um significado próprio, que banheiro tem um significado próprio, que eu posso colocar eles em outras frases, inclusive. Eu posso usar a palavra banheiro para falar esse banheiro é muito apertado. Já está numa outra frase, mas é a mesma palavra. Então, essas unidades menores que uma linguagem, né, que uma mensagem pode ser separada, pode ser fragmentada, é algo que define o que é linguagem. Nos animais, você não consegue falar, se um cachorro, né? Se um cachorro latir, au, 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 au. O outro vai entender, talvez, que ele tenha uma mensagem ali passando pelo sistema deles. Mas um au sozinho, se ele não tem a capacidade de entender que aquele au tem um significado, o segundo au tem um outro significado e o terceiro au tem um outro significado. É como se fosse uma massa só. Ficou claro? Então, essa capacidade, o que a gente chama de linguagem, é algo essencialmente humano. E aí envolve o conceito de comunicação. Então, é a capacidade do ser humano de se comunicar, de produzir texto. Pensando que texto de novo, né? Eu vou bem frisar esse conceito porque ele é base para tudo. Capacidade de dar sentido, de algo ter sentido entre 2 interlocutores, pelo menos, né? E faz com que a gente, esse sistema da linguagem, faz com que a gente possa organizar ideias, experiências, pensamentos e através da interlocução. Então, ser humano, comunicação e interlocução são fundamentais. Essas 3 são conceitos chaves para que a gente possa depreender o sentido da linguagem. A língua, ela é exatamente o que vocês colocaram. Ela é um sistema de representações constituído por uma mesma comunidade, através de signos linguísticos. Deixa a parte dos signos linguísticos aqui de lado um pouquinho, que a gente já vai entrar nela, mas é um sistema de representações que ele é definido aqui por nós. Então, aqui todo mundo fala uma mesma língua, então todo mundo pode se entender, e ele é constituído socialmente, ou seja, aquela sociedade compreende que este objeto aqui se chama copo, por exemplo. Então, para todas as pessoas falantes da língua portuguesa, ao mostrar isso aqui, ou se eu quiser um copo de alguma coisa, eu vou usar
a palavra copo, o som copo, né? Esses dois fonemas juntos que vão virar o entendimento de que, na verdade, eu tô me referindo a isso aqui, né? Essa representação, lembrando que é uma representação. Então, não é a coisa em si, mas é como eu escolho representar para poder me referir a ela sem estar com ela do meu lado, sem precisar falar Então, eu uso para falar copo e aí facilita bem a minha vida quando o copo tá longe de mim, certo? Então, é para isso, é assim que se constituiu as línguas. Então, às vezes, né, e você já provavelmente a Eloá falou disso com vocês, quando falou de variantes linguísticas, numa mesma língua, a gente pode ter variantes, seja por conta da região, seja por conta do contexto social. A gente vai ter aí determinadas representações que vão fazer sentido em comunidades menores, que vão falar a mesma língua, mas que se apropriam dessa língua em contextos diferentes e atribuem sentidos diferentes e vão fazer essa comunicação ser mais entendível entre aqueles membros daquela comunidade menor em relação ao da comunidade maior. Então, todo mundo mora no Brasil, mas de repente, se você for para o interior da Bahia e a pessoa falar para você, barril, você fala barril. Você vai falar barril, você vai pensar no barril, né? Que é aquele do desenho, porque provavelmente aqui ninguém nem viu um barril da vida real. Então, você vai pensar naquele barril do desenho, da madeirinha, e você vai ficar pensando, mas o que ele quer dizer com isso, né? E barril é tipo um foda pra gente, né? É algo muito bom, muito ruim. Então, se você fulano é demais, né? Puta, tu é barril mesmo, hein? Quer dizer, tu é muito bom naquilo. Então, mas aqui você vê que ele pega a mesma palavra e se apropria com outro sentido. E isso a gente tem uma variante, mesmo que seja na mesma língua. Então, vocês veem que tem essas nuances. Então, linguagem é essa capacidade geral, né, que vocês colocaram de comunicação, de organização de ideias. Essa capacidade que é humana. E a língua, ela já é esse sistema que em comum acordo, todo mundo já nasceu com ela existindo e você entra nesse sistema, adquire uma língua materna para que você possa se comunicar através dessas representações com indivíduos da mesma comunidade que você pertence, certo? E aí, né, eu falei pra gente deixar um pouquinho o signo linguístico, né, porque isso diz respeito à língua. Para a língua é fundamental que a gente tenha signos linguísticos. E os signos linguísticos, vamos pensar que um signo, ele é como se fosse uma moeda. A moeda, ela tem duas faces, não tem? Tem a cara, tem a coroa. Então, um signo linguístico, ele vai ter, aí segundo um linguista muito famoso, que é o Saussure, que foi quem cunhou esse termo, signo linguístico, ele pensou nesse signo como algo composto por duas faces. Uma delas é o significante. Significante como aí sendo imagem acústica, né? Vamos pensar primeiro no conceito e a gente já explica. Imagem acústica associada a um significado em uma língua. O que é uma imagem acústica? Acústica a gente pensa em som, não pensa? Acústico é aquilo que diz respeito à sonoridade. Imagem acústica. O que é uma imagem acústica? Imagem é aquilo que a gente pode imprimir uma representação, né? Então, vamos pensar que, no caso do gato, vamos pensar num gato, felininho lá, bonitinho. O que ele tem? Qual que é a imagem acústica do gato? Se eu falar para vocês o fonema H e o fonema TO juntos, ele vai ser uma imagem acústica, que vocês já vão, na cabeça de vocês, pensar no gato, certo? Certo. E aí, se eu falar gato, vocês vão pensar, né, com esses dois fonemas. Se a palavra gato tiver escrita G-A-T-O na frente de vocês, desse jeitinho, também vocês vão, na cabeça de vocês, automaticamente associar a representação do gato, o felino. Isso é significante. Pensa no significante como a roupagem. Pensa que ele é uma roupa, ele é uma casquinha.
Então, é aquilo que me impacta primeiro. Então, eu leio graficamente o G, o A, o T e o O, essa roupa dessas 4 letrinhas juntas fazem com que eu pense naquilo que é mais profundo, que é o significado daquilo, certo? Que é aquela outra face, é a representação. Então, e ao mesmo tempo, os sons gato, o ga e o to, também vão fazer essa mesma roupinha daquilo que está dentro da roupinha, que é a coisa em si. Então, o significante do gato são essas 4 letras juntas, os 2 fonemas, o ga e o to juntos, são o significante do animal. E o animal, ele é o significado. Ou seja, o significado é o conceito, o conteúdo representado em si. Então, pensando que esse conteúdo, esse significado, existe no mundo real. Então, se alguém aí tiver um gato em casa, você pode olhar para o gato, ele é um gato da vida real. Mas, na cabeça de vocês, o significado, ele ainda é representativo, não é real. Então, o signo, ele é sempre uma representação de algo do qual a gente tem uma camada de roupa, né? Daquilo que é externo, aquilo que se expressa, e do significado, que é aquilo ao qual essa roupa, essa palavra e essa escrita vão se remeter automaticamente à representação, a essa imagenzinha do gato. Então, a flor, quando eu falo para vocês, né, se vocês escreverem aí flor, esse vai ser o significante. O significado vai dizer respeito a essa imagem que vocês desenharam. Mas a flor em si, ela não é nem a letra, nem o desenho que vocês fizeram, nem mesmo a imagem que vocês têm dentro da cabeça de vocês do que é uma flor. É sim a flor em si, quando vocês olharem para a flor em si. E ainda essa flor, para vocês chegarem à conclusão de que aquilo é uma flor, alguém teve que atribuir sentido àquilo antes. Você teve que experimentar uma flor para saber que aquilo é uma flor. Tudo bem? Prof. Diga. Então, o significante, eu posso dizer que é tudo aquilo que me remete ao significado. No caso, o gato. Pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser a escrita ou não? Não. É a imagem acústica. Então seria só a fala e, no caso, bom, a letra também? Também, porque Escrita. as letras elas vão colocar a representação, elas vão decodificar o que é o som, certo? Se eu for decodificar o que é o som, né? O som é gato. Para eu decodificar isso em algum lugar, eu vou escrever a letra G, a letra A, a letra T e a letra O. E essas letras juntas vão remeter ao som gato, certo? Na língua portuguesa. Se eu estiver na França e for me referir a gato, vai ter o mesmo significante? Não. Não, por quê? Porque o gato continua o mesmo, é o felino lá, etc. Na imagenzinha de vocês é o desenhinho, é o que vocês vão fazer na cabeça de vocês do que é o gato. Mas o signo é outro, né? O significante, o signo ele é outro porque o signo são as duas coisas juntas. O significado é o mesmo. O significante muda. Por quê? Porque é uma outra língua, não é? Se é uma outra língua, eles vão usar uma outra imagem acústica para se referir à mesma coisa. Então, na França, para você falar gato, você vai falar chá. C-H-A-T. Chá. Se você for para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para qualquer país de língua inglesa, eles vão se referir a gato como cat. Então, vai ser esse som, cat, vai fazer com que eles pensem em um gato. E se você chegar lá e falar assim, gato, para eles, esses 2 fonemas não vão fazer o menor sentido, porque eles não estão inseridos dentro daquela língua. Tudo bem? Ficou claro agora? Então, o significante, ele vai sempre mudar. O significado continua o mesmo, mas a roupa dele em diferentes comunidades num ele vai vestir uma roupinha que vai ser uma camiseta rosa e uma calça. No outro vai ser um vestido, no outro vai estar sem roupa. Por quê? Porque para aquela comunidade o som a que eu atribuo o animal gato vai ser diferente.
Eu só posso dizer que o fonema gato, né, a palavra gato falada, escrita não, também porque não tem uma imagem acústica, né? Isso, a imagem acústica, a gente atribui as duas coisas. Primeiro ao som e a como eu escrevo ele. Porque Então são só escrita sim. Sim, é uma imagem acústica. Perfeito, perfeito. Porque você vai decodificar ela em som, não vai quando você lê, você lê, decodifica aquilo, mas aquilo quer dizer um som, uma palavra em si. Ela não são, as letras, elas não têm sentido em si, elas têm sentido quando elas se agrupam. E quando elas se agrupam, elas formam 2 fonemas. Nesse caso, né? 2 fonemas. Perfeito. Então, claro, gente, vocês estão... Ficou entendido o que é uma coisa e o que é outra? Mas percebam que o significante e o significado, os dois, eles são representações. Fazem parte da mesma coisa, eles dizem respeito, no caso aqui do gato, a mesma representação, que é a do animal, mas ainda o conceito, ele é mental. Eu tive que aprender o gato, eu tive que ver um gato, passar a mão no gato, ou alguém me contar o que é um gato, para que eu faça um conceito na minha cabeça sobre o gato. E aí, toda vez que eu penso em gato, eu tenho um significado na minha cabeça. Eu já vejo a orelhinha, eu já vejo o bigode, eu penso no jeito que ele anda, o comportamento dele, eu vou fazendo associações a esse conceito que diz respeito a algo na vida real. Então, o signo, ele sempre serve para economizar o nosso caminho entre o objeto em si, no mundo real, e a minha representação dele. Para eu me referir a ele, eu preciso ter o significado dele na minha cabeça. Quando eu tenho o significado dele na minha cabeça, eu falo a palavra ao qual ele está vinculado, e todo mundo vai entender do que eu estou falando, através desse conceito que é compartilhado. Tudo bem? Certo? Podemos? Ok. Então, aqui a gente vai ter algumas classificações dessa linguagem, tá? Então, a linguagem, aqui a gente já viu nas últimas aulas que, quanto ao uso de palavras, eu vou até passar rapidinho por esse, ela pode ser verbal, se essa linguagem se utiliza de palavras, seja falada ou seja escrita. Aí tem um exemplo aqui do silêncio, né? O silêncio escrito, essa palavra escrita, ela é um exemplo de linguagem verbal. Tá? Linguagem não verbal, aquela que não se utiliza das palavras. Então, ela é gestual, ela é imagética. E aí tem, por exemplo, esse símbolo aqui, que se eu fizer esse símbolo em qualquer lugar do planeta, ele vai querer dizer silêncio, né? Shhh. Ou até o som, se eu fizer esse som também, shhh, né? Ele também vai trazer a questão do silêncio, do calar, tá? E a linguagem híbrida ou mista, que ela usa os dois. Ela vai usar tanto palavras quanto elementos não verbais, né? Os quadrinhos aí que a gente vem falando. Então, a linguagem quanto ao uso de palavras, ela é verbal, não verbal ou híbrida. Quanto aos sentidos das palavras, né? Os significados, as possibilidades de sentido de uma mesma palavra. Então, ela pode ser, nesse caso, uma linguagem denotativa, né? E a linguagem denotativa, ela vai trazer sentido básico, sentido literal da palavra. Então, quando eu pensar no caso do gato, lá vamos voltar no exemplo do gato, quando eu pensar em gato, o sentido denotativo da palavra gato é o felino, né? O sentido próprio. A palavra gato foi criada, quem inventou a palavra gato estava pensando no felino, pensou no bichinho doméstico, bonitinho, né? Com 2 orelhinhas, né? Aquele narizinho incrível. Pensou, né? Isso tudo sou eu colocando aqui minhas impressões sobre o gato. Mas o gato é o felino. Então, a palavra foi inventada para se referir a esse felininho. Esse é o sentido básico. Agora, se eu pegar o outro sentido da palavra gato, você fala, nossa, fulano é um gato. Nossa, ele é muito gato. Né? Todo mundo já entende que não é que a pessoa ela é um felino. Ela é muito bonita, ela é atraente, ela é uma série de outras coisas. Mas não o felino. Mas o que eu fiz? Eu peguei essa palavra usada para dizer respeito, né? Me referir ao gato felino. Eu pego uma extensão, né? Do mesmo jeito que eu falei, o gato é incrível, é fofinho, é lindo, é maravilhoso, é charmoso, né? Eu penso tudo nisso quando eu penso em gato.
E aí, como eu associo esse monte de outros conceitos, de outros adjetivos que estão na minha cabeça sobre o bicho, e aí eu vou fazer uma associação desses conceitos de ser lindo, incrível, maravilhoso, nanana, ao ser humano. Então, quando eu ver um ser humano que me remeta a essas características de ser maravilhoso, incrível e tal, e bonito, eu vou chamar essa pessoa de gato, porque eu tô associando a esse conceito. Do mesmo jeito, quando eu falo minha mãe nossa, ela tá uma onça hoje. Fulana tá uma onça hoje, né? A onça também é um outro felino, né? Um maior. Então, ela, no sentido denotativo, ela diz respeito ao animal onça. Aquele felino grande, cheio de pintas, né? A onça pintada, tem a onça parda que não tem pinta, tem várias onças. Então, denotativamente, a palavra onça diz respeito àquele animal. Mas, né, eu posso fazer associações também. A onça é um animal feroz, posso fazer a associação de que ela é brava, de que ela vai em busca da presa dela, então ela tem aquela corrida dela super veloz. Então, eu associo uma série de conceitos junto à onça. Quando eu faço um transporte desses conceitos para um ser humano, olho para um ser humano que é bravo, que é feroz, que vira um bicho, né, quando tá bravo, digamos assim, eu falo, nossa, ela tá uma onça hoje. Então, é um sentido conotativo, que é o segundo sentido da palavra, que é quando eu me aproprio desses sentidos. Então, o sentido primordial é o sentido básico de uma palavra. Aqui no caso do exemplo que eu coloquei, esse ambiente está limpo ultimamente, né? Limpo querendo dizer o sentido da palavra limpo, de limpeza. Tá asseado, tá higiênico, tá lavado. Ultimamente ele tá limpo. Se eu usar o sentido conotativo, né, eu vou deslocar esse conceito original, desse conceito original para um outro significado, eu vou ter o que a gente chama de sentido figurado, sentido contextual. Eu vou criar um novo sentido para aquela palavra, que não é o original dela, é um outro. E nesse caso, por exemplo, seu nome tá limpo, né? Meu nome tá limpo na praça. Não falam assim, né? Na praça é no lugar, né? Eles até usam esse deslocamento do praça, né? Meu nome tá sujo na praça, tá limpo na praça. Praça como local, né? Não uma praça, necessariamente praça, mas como qualquer local. E o nome tá limpo, porque não é porque ele foi lavado, tá higiênico, tá nada, mas ele tá livre de dívidas, tá livre de pendências. Então a sujeira aí, como essa pendência, se é algo que tá vinculado com o meu nome, com a minha, às vezes não meu nome Andréa, mas necessariamente um CPF, alguma coisa assim, ao qual eu tô vinculada, e aí livre de dívidas, livre de pendências, meu nome tá limpo. Tudo bem? Então, deixa eu ver que horas são aqui, que eu já me empolguei na fala. Ah, não, a gente tá super. A gente tá bem. Já vai aqui pro exercício. Então, eu queria que a gente lesse aqui esse texto. Eu vou dar um minutinho para vocês lerem. E aí, depois a gente responde. Isso aqui foi uma segunda fase da FUVEST de 2011.
Então, eu vou fazer uma leitura com vocês, né, pra gente ler. Então, quem já leu, vai ler mais uma vez e vai poder perceber coisas do texto que ainda não percebeu. Então, leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Tem se discutido muito sobre as funções essenciais da linguagem humana e a hierarquia natural que há entre elas. É fácil observar, por exemplo, que é pela posse e pelo uso da linguagem, falando oralmente ao próximo ou mentalmente a nós mesmos, que conseguimos organizar o nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado e nítido. É assim que nas crianças, a partir do momento em que rigorosamente adquirem o manejo da língua dos adultos e deixam para trás o balbucio e a expressão fragmentada e difusa, surge um novo e repentino vigor de raciocínio, que não só decorre do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna, a serviço de todo o seu trabalho de atividade mental. Se inicia e desenvolve o estudo metódico dos caracteres e aplicações desse novo e preciso instrumento, vai concomitantemente aperfeiçoando-se a capacidade de pensar, da mesma sorte que se aperfeiçoa o operário com o domínio e o conhecimento seguro das ferramentas da sua profissão. E é este, e não outro, antes de tudo, o essencial proveito de tal ensino. Né? Então, ele tem aqui umas palavrinhas, mas que talvez a gente possa aqui pegar o significado, que a gente não tenha tão... torná-lo articulado, concatenado e nítido. Esse concatenado é aquilo que pode fazer conexões, né? Então, que tenha articulação entre si. Manejo da língua, né? Manejo é o manuseio, é a operação da língua dos adultos. Balbucio, né? Esse balbucio, que a linguagem, quando a gente não coloca ela com clareza, né? Ela é balbucio, ela não tem ela ainda é som, então esse é o balbucio. E surge um vigor de raciocínio, né? Surge uma força de raciocínio do pensamento, que não é só por conta do cérebro que está se desenvolvendo, mas é esse indivíduo que agora pode realmente usar a língua materna, né? Que mais? A palavra concomitantemente, né? Que é ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele vai estudando os caracteres as características desse instrumento novo, que é a língua em si, ele ao mesmo tempo vai se aperfeiçoando a capacidade de pensar. Então, aquilo que a gente falou lá na primeira aula, né? Que a linguagem, conforme a gente vai adquirindo as palavras, a criança vai adquirindo cada palavrinha, vai começando a montar pequenas frases, no começo para pedir uma coisa, para pedir água para a mãe, para pedir para ir no banheiro, para pedir para comer, para dizer que tá frio, para dizer qualquer coisa que tá doendo. Depois isso vai se tornando cada vez mais complexo, conforme ela vai adquirindo mais palavras, ela vai montando frases, né? Ao mesmo tempo que ela está adquirindo essa ferramenta de montar frases, de desenvolver essas frases de uma maneira mais complexa, é quando também o pensamento dela está se tornando mais complexo, ela está se tornando mais consciente sobre o que são as coisas. Então, ela está começando a adquirir essa capacidade de abstrair. E em vez de precisar apontar para o copo, ela já pode falar copo. Em vez de precisar apontar para a água e falar que é esse balbucio, ela já pode falar água, e não precisa apontar mais, que ela já sabe que ela falando essa palavrinha, esse significante do água, ela vai ter a água. Então, isso tudo vai acontecendo naturalmente com a criança, e aí o texto ele está falando justamente isso, que vai se aperfeiçoando a capacidade de pensar, e ele faz essa comparação com um operário que vai adquirindo domínio conforme vai trabalhando nas ferramentas da sua profissão. E aí ele fala... É esse, e não outro, antes de tudo, o essencial proveito de tal ensino, né? Vamos lá. Letra A. Transcreva o trecho em que o autor trata da relação da linguagem com o pensamento. Qual é esse trecho? Pode falar? Pode. Seria no começo, quando ele fala que através da linguagem podemos organizar e concatenar os nossos pensamentos?
concatenado e nítido. É um pouquinho antes, na verdade, a gente já começa, o trecho em que o autor trata da relação da linguagem com o pensamento. Então, na verdade, ele começa da frase inteira, ó. É fácil observar, por exemplo, que é pela posse, a gente poderia até começar daí o trecho, que é pela posse e pelo uso da linguagem, falando oralmente ao próximo, ou mentalmente a nós mesmos, que conseguimos organizar o nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado e nítido. Fecha aí. Que é aí que ele está falando que a gente está, ao mesmo tempo, fazendo o uso da linguagem, pela posse e uso da linguagem, seja falando, seja falando ao próximo, né, oralmente, seja só falando em pensamento, e é através desse uso da linguagem que a gente começa a organizar o pensamento e tornar ele articulado, concatenado e nítido. Aí, nesse trecho, ele faz essa relação. Então, tá certinho. B. Transcreva o trecho em que o autor trata da relação da linguagem com a fisiologia, né? E o que é a fisiologia? Com o corpo, com o funcionamento do corpo. A partir do momento em que rigorosamente adquire o manejo da língua dos adultos e deixa para trás o balbucio e a expressão fragmentada e difusa, surge um novo e repentino vigor de raciocínio. Tudo isso? Um pouquinho depois. Seria um pouquinho depois. Seria aqui, ó. Surge um novo e repentino vigor de raciocínio que não só decorre do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna. Fecha aspas. E aí, foca aí no desenvolvimento do cérebro. Essa é a fisiologia, né? O desenvolvimento cerebral, né? O orgânico mesmo, o órgão se desenvolvendo, o cérebro. E aí, essa parte que cabe à fisiologia. E ele está fazendo essa relação de que a linguagem, né, logo depois ele fala, surge um novo, né, que não decorre só do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna, a serviço do trabalho da atividade mental. Então, tá falando aí da linguagem, da língua materna, a aquisição da língua materna, é quem faz com que esse vigor de raciocínio aconteça, e não apenas a fisiologia em si do cérebro. Então, nessa frase, ele estabelece uma relação entre os dois conceitos, linguagem e fisiologia. Então, letra C. Segundo o autor, qual é o essencial proveito do ensino da língua? Né? É a última frase, né? E é este e não outro o essencial proveito de estar ensino. Qual é este proveito do ensino da língua? Aí vocês não precisam procurar um trecho, é a gente que vai falar mesmo, assim, escrever com as nossas palavras. Conseguir se comunicar. De pensar? Ai, desculpa. Não, a gente... Você falou direito. Quem que falou agora? Eu. Capacidade de pensar? Capacidade de pensar. Isso. Como que é seu nome? Desculpa que eu não tô vendo a telinha. Isabel. Isso mesmo, Isabel. Capacidade de raciocinar, de pensar. A relação, né? O essencial proveito do ensino da língua é realmente fortalecer, né, aperfeiçoar a capacidade do pensamento. E é isso que esse texto, assim, eu achei ótimo que ele foi parar na segunda fase da FUVEST, lá em 2011, né? Porque ele tá falando muito do que a gente vem falando até agora, né? Tudo bem que ele é um texto de uma questão, mas ele diz muito respeito ao ensino em si, ao porquê estudar linguagem, ao porquê estudar interpretação de texto. Que interpretação de texto não é simplesmente estudar linguagem, não é simplesmente ler um texto e responder o que você leu, você assinar a alternativa. Isso não é interpretação de texto, assim, como estudo, né? Isso é um exercício, é uma prática, mas se a gente faz isso sem refletir sobre a língua, sem entender o que as possibilidades de sentido que aquilo tem, sem pensar até mesmo que, na verdade, a linguagem em si, ela é esse sistema de representações, né? A língua é um sistema de representações e a linguagem, ela traz esse mundo de representações mentais ao qual a gente pode comunicar através de sons, através de palavras, através de gestos, né? Então, aí a gente perde muita possibilidade de ler o mundo, de mudar a maneira como a gente pensa, a visão que a gente tem das coisas. Então, é muito interessante esse texto, ele tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Língua, linguagem e da primeira aula de todas, que é o texto.
Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? A gente tem 2 minutinhos aqui. Vamos pensar em... Uma imagem, a Vitória escreveu, uma imagem também é significante? Uma imagem, a imagem, ela na verdade, ela vai ser a representação mental do significado, tá? Então, quando a gente faz a florzinha na cabeça, ela é em si um combinado de conceitos daquilo que a gente chama de significado. Porque a imagem, ela não tem imagem, a imagem em si, né, o desenho, ele não é carregado de som. Lembra que a gente falou que o significante, ele tem uma imagem acústica, né? Então, vamos pensar aí no som. Então, significante como um som, e esse som podendo ser traduzido, escrito em letras, né? Colocado, esquematizado em letras. Então, som como significante, né? Como essa roupagem do significado em si, que é esse conceito maior do que é a coisa. Então, o significado de uma flor é aquele conceito da flor que eu tenho na minha cabeça, com o estame, com o pólen, com as pétalas, com uma haste, como algo que a planta, isso tudo é conceito, isso tudo é significado. Quando eu falo flor, eu tô falando do significante, né? Essa roupinha do significado. E quando eu vejo a flor, eu tô vendo a coisa em si. E aí eu não tô mais falando da linguagem, mas sim daquilo que é, da essência. Tá bom? Rua, prof, essa obra tem relação direta com a mimeses de Platão? Sim. O Sérgio abordou sobre isso sobre umas aulas. Exatamente. Esse conceito em si, né, da gente fazer, da gente mimetizar, da gente transformar as coisas em abstrações, é essa mimetização. E a gente faz isso o tempo todo. É algo que fisiologicamente economiza pra gente em termos da gente poder fazer outras coisas, né? Já pensou se eu tivesse que me ocupar toda vez que eu tivesse que me referir a uma coisa, eu tivesse que estar com a coisa na minha frente para poder mostrar ela? Não. Então, eu faço uma representação, eu tenho esse conceito, eu economizo um espaço, né, de ter que ter a coisa do meu lado para poder me referir a ela, e aí eu posso falar sobre ela sem que ela esteja na minha frente. E a outra pessoa pode entender também. Só que isso faz... É importante a gente entender esse processo, entender que ele existe. Por quê? Porque aí a gente para de pensar qual que é o grande problema da mimesis, né? De mimetizar as coisas. É que quando eu passo a acreditar que a flor é aquilo que está na minha cabeça e não o objeto em si, eu começo a atribuir um monte de coisa que está só na minha cabeça, um monte de conceito que são os sentidos que eu atribuo à flor, e deixo de considerar que aquilo, na verdade, é algo que tem uma essência. E aí, o que acontece muito na nossa vida hoje? Eu passo a acreditar nas histórias que eu me conto sobre as coisas, em vez de olhar para as coisas. Então, é a gente fazer, na verdade, parar de economizar. Às vezes a gente tem que parar de economizar espaço do cérebro, né? Falando bem claramente, de achar que se eu tô falando flor, todo mundo entende o que é flor, e fazer o exercício que a gente fez nas últimas 2 aulas, de olhar o objeto e falar o que tem nessa mulher. Essa mulher, ela tá vestindo uma roupa preta, ela tá com a cabeça para baixo, e fazer essa descrição assim bem pausada, em vez de só olhar para a coisa em si, e começar a olhar para tudo que tá em volta dela, dando nomes, para que a gente possa ver aquilo de fato. E não simplesmente passar por ela batido. Pra gente realmente entender em profundidade aquilo que está na nossa frente. E não aquilo que eu tô projetando dos meus conceitos naquilo. Tudo bem? Então, gente, ó, falta 1 minuto para acabar a aula. Queria agradecer vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, guarda aí pra gente falar na nossa próxima aula. E muito obrigada por hoje.